E aí, meu povo, beleza? Estamos aqui em mais um vídeo pra vocês pra conversar sobre os meus contos. Se você está vendo no dia que foi lançado, hoje é sábado, então é dia de falar um pouco sobre os meus contos, é um dia pra abrir um pouco mais essa conversa com vocês, e hoje a gente encerra a nossa trilogia, tristemente é o último, mas a gente encerra a nossa trilogia de contos lançados para alerta final com Guerra de Amores. Esse é o meu conto favorito, é o que eu mais amei escrever, e eu tenho muitas e muitas coisas pra falar sobre cada detalhe. Então, vem comigo. Guerra de Amores foi separado em várias partes e teve um momento para cada um. Mas é um dos contos que eu recebo mais elogios, é um dos que elas mais gostam. E ao mesmo tempo é o que talvez você possa dizer que eu dei menos trabalho, porque eu fiz em menos tempo. Eu fiz o Guerra de Amores em exatas 4 horas, menos talvez, porque eu precisava mandar 3 contos. Ou eu queria mandar 3 contos, mas 3 contos era uma chance maior. Só que eu só tinha 2, arruinados e azul e vermelho até o momento. Então eu precisava escrever logo esse conto, senão eu não conseguiria mandar. E aí eu escrevi em 4 horas o conto, e foi uma das melhores obras que eu já fiz. Eu amo esse conto de paixão, e incrivelmente ficou muito bom ainda assim. Então, vamos conhecer um pouco com a ambientação. O primeiro ponto, a ambientação, me levou pouco tempo para pensar, porque eu já tinha essa ideia na minha cabeça há alguns tempos. Sempre que eu vou escrever um conto, eu já analiso ideias prévias que eu tenho e que eu vivo anotando. Eu tenho um bloco de notas no celular que eu anoto várias e várias ideias, e às vezes eu vou lá para dar uma olhada, para fazer alguma coisa nova, então sempre fica um pouco mais fácil ver assim. Então, como eu já tinha essa ideia, não foi muito difícil. Eu queria fazer uma coisa pós-apocalíptica, de acordo com uma frase que dizia que a Terceira Guerra Mundial vai ser travada com bombas, mas a Quarta Guerra Mundial, paus e pedras. E veio muito à cabeça essa ideia, e eu quis analisar um pouco mais disso, e me fez bastante sentido. A gente tem um mundo pós-apocalíptico, um mundo onde a gente sofreu com a guerra, com a Terceira Guerra Mundial, que destruiu tudo aquilo que a gente chama de tecnologia e fez um reboot na nossa humanidade, pra gente voltar ao medialismo até antes disso, voltar a ser bem pré-histórico mesmo. Tudo muito precário, a gente volta muito tempo atrás. Então eu queria trabalhar realmente essa ideia. E eu coloquei um trecho aqui do livro pra vocês. Okay? Sob a luz fraca do fim da tarde, que entra por uma das janelas do estábulo, Sofia portava um livro velho que lutara para conseguir roubar da biblioteca do vilarejo. Ela olha para os lados a fim de descobrir se tinha alguém procurando por ela, vendo apenas o feno e as cabines dos cavalos, nem sinal dos seus perseguidores. Olhando para a capa, ela lê o título: Carros, Máquinas e Outras Tecnologias do Século XX. Ao folhear, a garota dos cabelos castanhos e pele clara observa as figuras dos automóveis de pelo menos 100 anos antes dela nascer. São obras tão bonitas e tão estranhas, ela pensa. Como poderiam ter jogado tudo isso fora? Então, esse livro que ela lê é até antes de toda a guerra, porque é do século XX, mas é uma garota que ela vive nesse vilarejo e ela nunca teve o contato com as tecnologias que a gente conhece do nosso mundo hoje em dia, do século XXI. Então ela cresceu em um século XXI, um século XXII, sem nenhuma tecnologia e sem contato com nada dessas outras coisas. Então, com esse livro, ela desperta mais e mais da curiosidade dela para saber, e é aí que se encaixa a nossa história. A nossa história conta sobre o pai dessa garota. O pai dessa garota conta a história para ela de como ele conheceu a mãe da Sofia, né, a esposa dele, e como aconteceu ao mesmo tempo toda essa guerra e como ele viveu esse romance entre essa guerra toda, entre todo esse problema, e como que isso evoluiu até chegar no estaca 000 a humanidade. Então, exatamente é essa a nossa ambientação. Depois de muito tempo de luta e muito tempo de guerra, eles tiveram que se encontrar em um momento tão terrível a ponto de fazer a sociedade ter que se reerguer do zero novamente e se encontrar em um momento novo. E é isso que desperta a curiosidade para descobrir a história da Sofia, a história do Pedro, o pai, e dos próximos personagens. Então vamos agora para a nossa parte 2 do vídeo, personagens. Como a história conta sobre uma guerra e sobre o romance desenvolvido dentro dessa guerra, é sempre bom lembrar que os personagens, eu tenho que fazer eles da forma como a história pede. Então eu precisava de um pai, de uma mãe e de uma filha curiosa. E como eu já tinha a Sofia, que era essa filha curiosa, que era essa garota que queria descobrir um pouco mais sobre o mundo, eu apenas adicionei outros personagens, como o pai e a mãe. O pai orgulhoso conta sobre a vida que era no seu século, conta sobre as tecnologias do passado e sobre como tudo era mais fácil naquela época, como você podia pedir a comida e ela chegava na porta da sua casa,
como você queria conversar com alguém e você só mandava uma mensagem e isso já funcionava, e como tudo na época dele era muito mais fácil, e ele conta essas histórias pra filha dele que não entende as coisas, mas vai aprendendo com o tempo. E ao mesmo tempo ele conta a história de como ele conheceu a mãe da garota, como ele conheceu esse mundo e como ele viveu diante dessa guerra. Ele conta sobre a história que ele mesmo participou da guerra, com a mão efetiva, com a mão na arma mesmo, como ele participava e como ele e a mãe estavam em lados diferentes e como essa história funcionou. Eu tive que inserir personagens que fossem me trazer o sentimento de aventura e o sentimento de descoberta ao mesmo tempo. Porque eu tenho ao mesmo tempo que pensar como eu seria se eu tivesse nascido em um mundo sem tecnologias e ao mesmo tempo como eu contaria para minhas filhas como que era o meu mundo com tecnologias, entende? Então, a parte dos personagens foi uma das partes mais legais de se escrever, porque eu queria tratar realmente essa história e eu acho que eu encaixei bem nesse ponto. A história acompanha a guerra, a história acompanha o romance e a história acompanha o mundo após a guerra. Então, durante essas 3 partes, não 4, 3 partes, eu tive que procurar exatamente as verdadeiras flores no concreto. Porque, como diz o nome do conto, guerra de amores. Então, eu queria retratar que mesmo nesse momento de guerra, mesmo nesse momento de destruição, eu queria ainda assim florear com um pouco de flores, florear com flores, esse amor e essa questão da história. Então, as flores no concreto e como acompanha tudo isso, a garota curiosa perguntando-se como voltou tudo aquele ponto, é muito sobre realmente os míseros detalhes, os mínimos pontos da história. Então, as flores no concreto são exatamente sobre o que trata a história de Guerra de Amores. As minhas referências e os meus pontos me encaixaram muito sobre um romance mais tranquilo, um romance mais calmo, algo que não fosse envolver grandes atos, mas talvez eu tenha escapado um pouco disso e tenha envolvido grandes atos e tenha envolvido grandes pontos, mas ainda assim, as flores no concreto e os pontos minúsculos me ajudaram muito a desenvolver o romance dessa história. Então, para você poder entender, e não que você não saiba, porque eu já vi muitas pessoas falando, se eu tô lendo romance, eu já sei que as duas últimas pessoas vão dar juntas no final. Só que não é pelo fim da jornada, não é pelo desfecho, e sim pela jornada, pelo como chegamos a este ponto. As referências é onde a gente se encontra no final, praticamente, mas eu queria retratar um pouco sobre o que mais leva a minha história. Sobre o principal, é uma série que eu assisto bastante, uma série que eu gosto muito e que eu usei de referência, que é How I Met Your Mother, que você pode lembrar da referência exatamente pela história que o protagonista Ted conta para os filhos dele como ele conheceu a mulher. E é exatamente isso que o pai conta para a filha Sofia, só que de uma forma menos excruciantemente longa e mais direta ao ponto, e com atos e efeitos de guerra. How I Met Your Mother não tem nada demais de afetar exatamente, é só realmente essa história, esse ponto principal que eu queria adicionar à nossa história, porque é uma referência boa que eu gosto, mas para outras referências eu queria alguma coisa mais ligada com a guerra, algo que me remetesse mais às guerras antigas e ao conflito Rússia e Estados Unidos como o fim do mundo. Então eu usei bastantes pontos sobre o Capitão América e até o Último Homem, que são 2 filmes que eu gosto bastante e que me vem muito à cabeça com a história. Mas você pode pensar que não tem nada a ver com isso, mas eu só peguei alguns detalhes mesmo de guerra e filmes e filmes e filmes para eu entender um pouco mais sobre a guerra, para eu entender um pouco mais como acontece isso e como um conflito vem, e até pesquisei sobre países que são aliados um com o outro e tentei trazer isso ao máximo de realidade possível, mas eu ainda assim me diverti bastante fazendo e eu acho que tá bem próximo do que seria mesmo. E outro ponto aleatório que veio à minha mente é que tem uma cena em Guerra de Amores que é praticamente as mesmas frases do primeiro beijo em Harry Potter entre o Ron e Hermione. Então você pode procurar isso, porque é por sua conta, mas eu também me inspiro um pouco em muitas obras literárias grandes assim, e Harry Potter é sempre uma delas, então vale a pena você checar. Enfim, chegamos ao fim de mais um vídeo, o que é uma tristeza, visto que esse é um dos meus contos favoritos e que eu mais amo de ter escrito, e que foi escrito em tão pouco tempo, então eu queria compartilhar verdadeiramente isso com vocês e dizer para vocês aproveitarem e estarem lendo. Esse conto vai estar disponível em Alerta Final, juntamente dos outros 2.
Então, vai ter o link aqui embaixo para você comprar o livro inteiro. Tem vários outros escritores também, porque é uma antologia em comunhão. Se eu não me engano, somos 35 ao todo, mas tem 3 contos só meus lá. Então você pode dar uma olhada assim, que vai estar disponível na Wiclap para você, e o link vai estar no primeiro comentário fixado aqui. E como a gente chegou ao fim do nosso vídeo, eu peço que se você gostou desse conto, se você se despertou a ler, deixe o seu like e deixe um comentário aqui se você já leu ou se você vai ler, e conte para mim o que você acha depois. Considere se inscrever e compartilhe isso aqui com as pessoas. Joga esse vídeo aqui no grupo do futebol, porque o povo vai querer ver. E joga isso aqui no grupo da família também. Então, ó, um beijo pra vocês. Bye, bye.